Olá a todos, está começando mais um podcast Pensamento Imobiliário. O meu nome é Gustavo Rhodes E eu sou a Ariane Palaoro. e aqui você vai entender detalhes minuciosos para você que quer investir profissionalmente ou financeiramente no mercado imobiliário. E no episódio de hoje, vamos conversar aqui com o presidente da Associação Net Imóveis Distrito Federal, diretor da imobiliária Smile Imóveis, proprietário da incorporadora RC Dias, Incorporação e Construção, atuando há mais de 13 anos no mercado imobiliário, cristão, baterista, de vendedor de pipa a empresário de sucesso. Senhoras e senhores, Ramon Dias. Aê! Legal. Poxa, depois de uma abertura como essa. Fica até difícil, né? Poxa, Olha, Que baita qualificação. olha o peso aí, hein, Poxa, Ramon? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ari, pelo convite. Bom, estamos aqui hoje para poder tentar agregar da melhor maneira possível. Vocês que mandam aí o que vocês quiserem perguntar, a gente está aqui para responder. Primeiramente, eu agradeço, Ramon, por ter aceito o nosso convite. Estamos aí nesse projeto Pensamento Imobiliário, trazendo as pessoas que a gente acredita que possa agregar dentro desse mercado para os nossos clientes, para os nossos corretores e para as pessoas parceiros que queiram entender mais sobre o assunto, né, do mercado imobiliário. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente. Legal demais. E para começar esse episódio, nada mais, nada menos do que perguntar sobre sua história. Como é que foi o início da sua história aí? Antes de entrar no mercado imobiliário, quem é o Ramon? Como é que começou a sua história aí? Me chamo Ramon Dias, sou nascido e criado no Gama, né? Quem ama mora no Gama. Então, Quem ama mora no Gama. Sou nascido e criado lá, então gosto muito da minha cidade. Foi ali onde eu aprendi muitas coisas, aprendi conceito de vida, devo muito à criação da minha mãe, em especial, que foi uma guerreira, minha rainha. Mãe, se a senhora estiver assistindo, te amo. A senhora é uma pessoa muito especial na minha vida, devo muito. Bom, eu cresci ali num bairro no Gama, que era famoso ali por ser um bairro meio perigoso, assim, uma quadra meio perigosa, né? Então, ali com meus 12 anos, entre 11 e 12 anos, meus pais acabaram se separando. E eu me vi numa situação onde, por ser o filho mais velho, de tentar ajudar minha mãe com algo. Prover de algo, casa, né? E naquela época, uma das coisas que eu fazia muito bem era pipa. Né? Em alguns lugares chamado papagaio e tudo mais. E eu tive um amigo que falou, Ramon, poxa, por que você não faz pipa para vender? E eu comecei a fazer pipa, vendia ali em casa. E minha avó paterna, começou a ir para a feira. Tinha uma feira no Gama, até hoje ali, a feira da 33 do Leste, que ali ia ajudar uma moça a vender frutas, verduras, né? E aí ela me levou uma vez, né? Sabia da situação que estava tendo lá em casa, era uma situação bem difícil, bem complicada. E ela me levou uma vez, falou, eu vou, faço a venda e você ajuda o pessoal a levar as sacolas pro carro e tenta ganhar uma gorjeta. Eu falei, poxa, boa ideia. E por alguns meses, por algumas situações assim, da vida mesmo, a mistura que a gente tinha em casa era o que eu conseguia fazer de gorjeta, né? Que eu ali na feira mesmo comprava alguma coisa, uma carne, alguma coisa. Saía, final de feira a gente sempre se ajuda, né? Os feirantes. Então, você que é um vendedor de fruta, troca com um cara que vende verdura. Então, ali a gente conseguia levar alguma coisa para casa. E aí eu me vi numa situação de alguns finais de semana que eu falei, cara, às vezes eu ficava com tempo ocioso. Porque não é toda vez que você consegue alguém que te deixa levar as coisas no carro. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para vender nesse período. Cheguei em casa, comentei com a minha mãe falou, vamos fazer din-din. Cara, mas o din-din deve ter sido muito ruim, porque não vendi nada, bem que você não chegou essa profissão, né? Porque errar num din-din é algo quase impossível, eu acho que foi né? aquele din-din de que suco, meu irmão. Eu lembro que a gente não vendeu nada, eu voltei para casa super frustrado. E esse mesmo amigo meu que na época me convenceu a vender as pipas, porque pipa, geralmente, você tem época do ano de vender, que é a época das férias escolares, né? Que a molecada tá em casa. Então, certo. Eu vendia pipa na época de junho ali, ou em dezembro, janeiro. E ele falou, faz pipa e vai vender na feira. Eu falei, cara, boa ideia. Fui no córrego lá, peguei taleta, cheguei em casa, fiz umas 10 pipas, levei
de teste. Poxa, eu vendi as 10 pipas, assim, no amanhã. Na feira eu falei, cara, esse negócio é bom. E comecei, aí todo final de semana Então dá para levando. observar dentro da sua história que a parte de venda aí começou muito cedo, Começou né? daí. A veia de empreendedor, de você Exatamente. querer empreender, de querer fazer algo, nasceu daí, né? E aí passei essa fase, comecei a vender pipa e aí eu fiz uma parceria com 2 papelarias na época lá do Gama e eles me encomendaram uma boa leva de pipa na época Das férias. das férias e eu não sei se tem uma foto aí, mas tem uma foto minha com uma bicicleta, que essa bicicleta eu comprei ela vendendo pipa, foi meu primeiro... Vamos fazer a montagem depois, tá, gente? Para trazer essa foto da pipa aqui. Mesmo que você falou que depois vai fazer. Vamos fazer uma montagem aqui para vocês. Vou mandar. Tem uma foto minha na garagem de casa lá na época com o meu, eu chamava de camelo na época, meu camelo, que foi meu primeiro veículo, né, que eu comprei, que eu tive o prazer de comprar vendendo pipa. Então, foi algo assim muito, muito legal. E aí... Mas essa questão aí, você já começou vendendo pipa, já saiu a veia empreendedora nessa época, vamos dizer. Foi. Mas você teve algum parente, alguma coisa que te trouxe para o mercado imobiliário? Como é que foi essa questão dessa migração aí para o mercado imobiliário? Tem muita história aí, eu sei, no meio. Foi. O mercado imobiliário, ele surgiu anos depois, muito por conta atrelada ao futebol, que foi outra coisa que eu fui tentar fazer da vida. Ali com meus 12 para 13 anos, né, eu descobri o futebol, ou o futebol me descobriu, né, me tornei goleiro, diga-se de passagem, um bom goleiro, não ótimo, mas um bom goleiro, né, tenho muitos amigos que sabem que o futebol me abriu muitas portas, me levou para muitos lugares que naquela época eu não tinha condição alguma de ir, né. E te salvou também, né, Me Ramon? salvou, porque eu nessa época do futebol eu estava começando a dar trabalho em casa para minha mãe, com algumas amizades erradas e o futebol, e eu sou aqui, eu levanto muito a bandeira para quem está assistindo que o esporte, ele é libertador. Fazendo aqui parafraseando um pensamento meu, Perfeito. que eu acho que o esporte, ele é a base para as 3 principais funções da sociedade. O esporte, ele inibe a molecada de entrar para o mundo do crime, então, automaticamente, você diminui a criminalidade, que aí nós estamos literalmente tratando da segurança pública. Perfeito. O esporte, ele condiciona, né? Ele te dá um condicionamento físico, e aí eu posso trabalhar o esporte para as 3 classes, tanto infanto, quanto adulto e a terceira idade. Certo. E se você tem essas 3 classes da sociedade com a saúde boa, automaticamente você diminui né, a questão meu Deus, como é que o nome agora fugiu? Dos hospitais, Serviço público. serviço público, né? Você diminui um pouco, isso é comprovadamente falando, a terceira idade que se movimenta, que treina, você diminui os riscos de infarto, derrame, essas coisas. Então você trabalha um pouco a redução das filas nos hospitais. Saúde, porque as 3 pilares da sociedade, né? É saúde, segurança e educação. E o esporte, automaticamente, ele é algo que você metaboliza no seu cérebro, né? Isso é comprovado, que as pessoas que trabalham o esporte, ele tem mais aptidão, forma mais neurônios. Então, uma criança que ela pratica esporte em horários diferente, por exemplo, do seu estudo, ela tende a ter uma concentração maior. Então, se você parar para pensar, o esporte, e aí eu falo de qualquer prática de esporte, ela ajuda, ele está dentro dos 3 pilares de uma sociedade. E isso então, ajudou você, no caso? Demais. O esporte me tirou, eu falo abertamente, da criminalidade. Eu estava entrando por um viés, né? Foi o esporte e as tacas da minha mãe. Isso não podia faltar. Não pode, tá doido. Educação. Eu sou grato a cada puxão de orelha, cada taca. Deixa eu te perguntar, e o baterista? Me conta aí um pouco do baterista, como é que entrou também? O baterista foi até um pouquinho antes. A bateria, né, que é meu instrumento que eu amo, que é um hobby hoje, entrou na minha vida ali, acho que entre 7 e 8 anos, tinha uma igreja na esquina da minha casa, e todo culto de domingo eu ficava olhando aquele barulho, e né, eu tentava ir, minha mãe não deixou, um dia minha mãe deixou o portão semi-aberto, eu corri, fiquei lá na janela da igreja vendo o baterista tocando, né, que foi meu primeiro professor de baterista, o Wesley, que é o baterista da Ex do 20, uma banda de reggae gospel.
E ali eu amei aquilo. E engraçado que a mãe dele, que é a tia Elina, saiu, me viu eu na grade e me chamou pra dentro da igreja. Só que na época, poxa, todo sujo, sem camisa. Aí eu falei, não quero entrar. E ela falou, você mora aqui perto? Eu falei, moro ali. Ela falou, espera o culto acabar. Ela me pegou, foi até na minha casa na época. E aí ela perguntou pra minha mãe, eu posso vir no domingo que vem buscar seu filho, levar ele para a igreja? Aí minha mãe deixou. Na época minha mãe não era cristã. Eu fui o primeiro da minha família a se converter, né? E se tornou cristão juntamente com a questão da bateria também. Eu falo que a bateria me converteu. Pronto, a bateria foi o que me pescou. E aí todo culto eu ficava do lado do menino, vendo ele tocando, e a bateria é um dom mesmo que Deus me deu, porque eu vejo muito o que as pessoas fazem e replico. Olha só. Eu tenho facilidade de olhar o que o baterista está fazendo e tentar fazer igual. E foi daí que eu comecei a evoluir na bateria, e hoje é um hobby, hobby gigantesco. Eu vou puxar o da bateria agora, porque vai ficar assim, gente. A gente puxa de um lado, puxa do outro. Conta como você entrou no mercado imobiliário. Pronto. Porque ele precisa contar, gente, que ele estava quase morrendo e foi salvo, né? Foi. Mais uma vez salvo, porque Exatamente. Deus, ele é muito, tem a misericórdia da sua vida. Agora você conta como você entrou. Em todas essas histórias que eu falei para vocês, eu tenho convicção absoluta, Ari e Gustavo, que Deus colocou anjos na minha vida. Em todas as situações, eu cito, eu posso até falar o nome das pessoas, como eu falei o nome da tia Eline, que foi a pessoa que me pegou, me levou lá em casa, pediu para minha mãe para me levar lá para a igreja. Depois eu tive, na época da pipa, o Anderson, que é um grande amigo meu, que foi a pessoa que me deu a ideia, falou, cara, começa a vender pipa. Então, em todas as minhas situações, vocês vão ver que tem anjos, que Deus Sempre literalmente botou direcionamento pessoas na minha vida. Eu tenho convicção disso. Minha vida ela é totalmente guiada pela provisão de Deus. Maravilha. Nesse sentido. E aí, passado anos tentando jogar futebol, eu larguei o mercado imobiliário e um amigo meu me conseguiu um emprego para virar promotor de vendas de uma marca de televisão, de aparelhos eletrodomésticos. Certo. E aí eu fiquei um tempo como promotor de vendas dessa marca. Essa marca virou a chave e no lugar dela só revender nas lojas, ela começou a criar polos de venda próprios, lojas físicas. A primeira ela abriu em São Paulo, em um shopping lá em São Paulo, e a segunda é abrir num shopping aqui de Brasília. E aí criou-se um processo seletivo para essa marca. E aí eu fui com a maior despretensão do mundo. No dia da minha entrevista, eu contei para você, tinha gente de terno, gravata. Eu lembro que eu fui de calça jeans, um all-star sujo, que eu estava numa loja aqui no centro de Taguatinga, trabalhando, montando uma vitrine com esses produtos. E lembrei que tinha essa entrevista, só botei uma outra camisa. Não, acho que eu fui até com a camisa da própria marca, porque eu estava no horário de trabalho e fui para a entrevista. Cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu não tenho condição nenhuma de passar nesse negócio, cara. E eu lembro que eu fui um dos últimos a serem chamados para essa entrevista e o rapaz, o CEO da marca que veio para Brasília para entrevistar, ele virou para mim e fez uma pergunta simples. Ele falou, por que eu devo te contratar? E eu olhei para ele e foi assim, de bate pronto. Eu falei, porque eu vou ser o melhor vendedor da tua equipe. Ele olhou pro cara que viria a ser meu futuro gerente, que eu não sabia que ia ser o meu futuro gerente. Ele deu uma risadinha e falou, não, sua entrevista acabou. Eu falei, tem certeza? Eu fiquei mais de 40 minutos esperando ele, não, sua entrevista acabou. E eu, beleza. Só que estava encerrado, não iria conseguir. Fui embora. E aí, como você falou do mercado imobiliário, né? Na época do futebol, o mercado imobiliário, ele já meio que andava ali me circulando, me puxando para o conto da sereia. O mercado imobiliário, ele meio que já estava ali meio que plantando a mensagem subliminar na minha cabeça que anos depois eu ia entender. Porque um dos clubes que eu joguei aqui em Brasília era patrocinado por uma imobiliária que hoje é minha parceira de rede, que é a Êxito. Ah, pode falar, pode falar. A Êxito Netmóveis, que é do Alexandre. Do Alexandre. Isso. Só que naquela época eu não conhecia o Alexandre, eu conhecia o sócio dele na época, porque era o dono do clube, o dono do time de futebol e também o patrocinador. E eu lembro que naquela época eu via ele chegando de carrão nos treinos que a gente treinava aqui em Braslândia. Eu falei, rapaz, esse cara faz o quê? Aí naquela rádio vestiário ali, né? Todo mundo falando, não, ele mexe com o mercado imobiliário, ele mexe com imóveis. E isso ficou na minha cabeça, porque os antigos empresários que eu tive eram, assim, empresários que não tinham não era tão bem sucedido como ele. Eu falei, rapaz, então ele não vive só do que o futebol traz. Então ele tem um segmento imobiliário por trás. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Nesse dia que eu fiz essa entrevista nesse dia não, na semana que eu fiz a entrevista para entrar para essa loja física dessa marca, essa marca ela estava patrocinando
um evento muito famoso aqui em Brasília, que é o Casacô. Eu acho que era a primeira ou segunda edição do Casacô. Já é a segunda vez onde eu tive o contato com o mercado imobiliário. Certo. Né? Que eu vi aquilo, uma coisa tão linda, os ambientes tão lindos. E naquela época estava a equipe toda montando os cenários, porque eles contrataram essa empresa de tecnologia para posicionar os televisores, os home theater dentro dos espaços que os arquitetos, os decoradores estavam montando. E eu achei aquilo fascinante. E nesse dia à noite, era por volta de umas 8h30, eu estava nesse local, montando um ambiente do Casacô, meu telefone toca, era o CEO de São Paulo falando que eu tinha sido contratado. Poxa Isso. E aí eu fiz parte da primeira equipe de vendas dessa marca, desse segmento. E aí um dia eu tô na loja, era um sábado, salvo engano, entra o cara que foi o meu padrinho pro mercado imobiliário. Aí, de fato, é onde tem a virada de chave, que é o Ovidio Maia. Ovidio, um grande abraço. O Ovidio, hoje ele é o presidente do Secov, tem feito um trabalho fantástico no Secov Brasília. E o Ovidio foi meu pai de profissão e eu tenho um carinho por ele imenso. O Ovidio entra na loja, ele e a tia Marta. Eu chamo a tia Marta porque não consigo chamar ela de Marta. Marta, não dá. Você virou tia Marta, que é a esposa. E eu lembro que ele entrou com um papelzinho. E tava uma marca de um televisor concorrente nosso. Né? E eu atendi ele e a gente ficou naquele negócio. Eu olhava para ele, olhava para mim. Cara, eu te conheço, porque eu tinha jogado bola com o filho dele anos antes. Mesmo time. Isso. E eu fui muito amigo do filho dele. Eu lembrava da fisionomia dele de beira de campo, porque na época do futebol você tem muito patrocinador, né? Eu lembrava dele e falei, rapaz, eu conheço esse cara de algum lugar. E ficamos naquilo. Falei, posso te atender? Ele, não, só entrei aqui para poder olhar os televisores. Ele, eu tomei a liberdade de ver que você tá com um televisor de uma marca concorrente. Ele falou, não, eu saio de casa sempre para comprar aquilo que de fato eu já pesquiso para não perder tempo. Eu falei, me dá a oportunidade de demonstrar meu produto. Aí você já... E aí, olha, cara, a venda na veia de novo. Eu fiz aquela demonstração do produto. Nós tínhamos uma sala lá na loja, que era chamada Sala High-End, que tinha o melhor home theater, a melhor televisão. E aí eu botei ele lá, botei numa cena de um filme que tinha a maior pancadaria. Igual quando vai vender os decorados, né? Você enfia lá naqueles decorados, assim, acabou. Achar o cheque pré-datado lá na mão. Eu aumentei o home theater, a sala tremia. Pegou no emocional. E ele aumentou aquele olho. No final eu falei, olha, eu só quero saber o seguinte, você vai querer parcelar em quantas vezes? Já fui na jugular dele, ele olhou pra mulher e falou, vou levar. Aí na hora que a gente foi pro caixa, aí sim foi a tia Marta que falou, o vídeo, quem te viu, quem te vê, hein? Você, primeira vez que você é dobrado, porque ele disse que para tudo que ele fazia, desde que ele fosse comprar um carro, qualquer coisa, ele sempre pesquisava antes, já ia meio que decidido o que ia comprar. E aí nessa hora lá, ele me pediu ajuda para levar o televisor no carro. Quando a gente estava subindo a escada rolante, ele virou para mim e falou, rapaz, isso nunca aconteceu comigo. Você é bom nisso que você faz. Vem trabalhar comigo. Eu falei, você faz o... Aí nessa hora a Marta falou o nome dele, eu lembrei dele. Ela falou Ovidio, eu associei, eu falei, cara, Ovidio. Eu falei, cara, você tem um filho chamado Falconeri? Falconeri, beijo grande. Então, Falconeri agora não quer mais vender imóvel, tá? Negócio de andar de cavalo. Falconeri, larga esse negócio. Vai vender imóvel. O Ramon, no final, você vai ter que falar, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Manda um beijo pra todo mundo. Eu amo todo mundo. Essas pessoas, como eu falei, são anjos na minha vida. O Ovidio foi um anjo. Todas essas pessoas foram anjos que foram colocadas para virar a chave. E aí ele te chamou para entrar no mercado imobiliário? Aí ele me entregou um cartão e me chamou, cara, vem trabalhar comigo. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, se você parar para pensar, na minha história, teve 3 momentos onde o mercado imobiliário entrou na minha cabeça. E lá atrás plantou a sementinha. Na época do meu empresário, que era um cara extremamente bem sucedido. Na época da Casa Coco, eu olhava aquilo e falei, meu Deus, que coisa linda. E, poxa, você morar na periferia e ver uns ambientes daquele, falar, bicho, isso aqui, eu quero um negócio desse para mim um dia, cara. É lindo. Viver nesse meio de prosperidade. Exatamente. E o Ovidio, que tinha acabado de fazer uma baita compra lá comigo, eu falei, rapaz, esse negócio é próspero, esse negócio... As pessoas são bem-sucedidas nesse negócio. E aí eu lembro que ele saiu da loja e... Fez esse convite pra Ele você. me fez o convite e eu voltei para a loja. E lá na loja nós também vendíamos notebooks, né? E eu lembro que eu entrei num notebook daquele, fui pesquisar, botei assim, mercado imobiliário de Brasília. E saiu uma porrada de matéria.
né? Na época, a Lopes Royal estava com uma porrada de empreendimentos e tudo aquilo. Eu lembro que o primeiro... Tinha matéria, que eu cliquei na matéria. Isso mais ou menos há 13 anos atrás. 13 anos, foi no início de 2009 ali. Nossa. Eu lembro que tinha uma matéria assim, ó, primeiro Camaro vendido em Brasília foi para um corretor de imóveis. E 2009 foi um ano excelente, que o lançamento, então, estava super em crescimento, né? O primeiro Camaro de Brasília foi vendido para um corretor de imóveis. E eu lembro que aquilo eu falei, não, velho, pelo amor de Deus, comprar um Camaro. Esse negócio esse mercado é doido, é bom demais, cara. Tá, vamos lá. E como, nesse tempo, né, em 13 anos, você trabalhou dentro de uma imobiliária, e quando você decidiu abrir a sua própria imobiliária? Legal. Aí eu fiquei um bom tempo lá no Ovidium, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, e recebi a proposta de um cliente que eu tinha atendido para podermos abrir uma imobiliária. Era uma pessoa bem sucedida no segmento dele, que era o segmento de automóveis. Ele falou, cara, vem trabalhar comigo, gostei de você, gostei do seu atendimento, da sua energia. Eu sempre quis empreender no mercado imobiliário, mas nunca tive um parceiro, eu não quero largar meu segmento automotivo. E aí eu achei o desafio interessante. A proposta que ele fez é uma proposta tentadora, porque... Um desafio, né? Ele prometeu um monte de coisa que, na verdade... promessas, né? Na verdade, foi uma frustração gigantesca. E aí eu fui com ele, passado 8 meses, nada daquilo tinha se concretizado do que ele tinha dito. Bateu até um certo arrependimento de ter saído tão prematuramente lá do Ovidium. Se você pudesse, você ficava um pouco mais de tempo. Cara, né? O Ovidium foi uma baita escola. O Ovidium, assim, ele me abriu as portas, ele foi meu pai de profissão, por isso que eu falo com tanto carinho. Ele foi um cara que me ensinou muita coisa. Eu aprendi muito com ele. Muito mesmo. Foi seu mentor. Foi meu mentor mesmo, de fato. E aí, nada daquilo tinha dado certo. E a gota d'água foi no dia do meu aniversário, dia 18 de fevereiro. Agora eu não lembro o ano para ser exato. Eu tinha aproximadamente uns 40 mil reais de comissão para receber dele. E ele congelando os pagamentos, porque ele tinha entrado em licitações de carro. E ele disse que tinha usado parte desse dinheiro para licitação. E eu tinha ido para um sábado, que foi o dia do meu aniversário, esperando que ele passasse lá para me pagar alguma coisa da comissão para me poder curtir meu aniversário. E aí ele, resumindo, deu uma chá de cadeira, meio-dia ele me ligou, falou que tinha ido para outro lugar e ele acabou não passando lá. E eu estava muito mal. E nós tínhamos aberto nosso escritório em parceria ali no Sudoeste, e próximo do escritório tinha um restaurante que a gente almoçava muito ali. E o gerente do restaurante era muito meu amigo. Eu fui para lá, cara, depois de uma crise de choro, literalmente me deu uma crise de choro no escritório, que me deu um pico de estresse, uma batedeira, uma suadeira. Eu falei, cara, eu vou morrer, velho. Eu tava numa raiva, falei, vou morrer, vou bater as bolas até hoje. E aí eu lembro que eu conversei com esse gerente lá do restaurante, expliquei pra ele a situação. Ele, pô, teu aniversário? Não, senta aí, cara, almoça, escolhe o prato de comida que você quer. E eu falei, cara, eu não preciso nem almoçar, eu preciso de dinheiro pra botar gasolina no meu carro. Que eu vim só no sopro do Gama pra cá e eu preciso voltar. Então, pra mim, aquilo foi a gota d'água. Quando eu voltei pro Gama muito estressado, muito mal, e eu ainda tava passando mal, tava com uma certa arritmia, minha mãe falou, vamos pro hospital agora. Eu falei, não, ela falou, vamos para o hospital agora. Cheguei no hospital, conheci o doutor Luiz, que era dono de uma cardiologia bem famosa ali, né? E mais um anjo que Deus botou na minha vida. Tô ali, ele me fez os eletros, ele saiu depois falando, rapaz, você teve um pico de estresse muito grande, muito elevado, mas tá tudo normal, só é o pico de estresse. O que você faz? Eu falei, sou corretor de imóveis. Ele virou para mim, falou, sério que você é corretor de imóveis? Eu falei, sério. Rapaz, então me ajuda. Aí eu gostei da frase que tu falou antes aqui no morrendo lá. Você morrendo, cara. Você tá, não morre não, você tem que vender meu imóvel pra você morrer. Eu falei, rapaz do céu, cara. E aí eu falei, ajuda. O que aí que ele te ressuscitou naquela hora. Aí, o que você precisa? Aí eu falei, não, eu tenho uma sala que tá para venda e para locação ali no Terra Brasília, que é um prédio fantástico, cara. Fica atrás do Museu Nacional. Eu lembro até hoje o número da sala 1308. Tinha uma vista pra catedral, ali pra esplanada, coisa mais linda do mundo. Eu falei, vamos lá então. Ele, então vamos lá amanhã. Eu falei, bora. Aí liguei no outro dia pra ele. Vou te paralisar. Eu juro que eu fico montando a cena. O Ramon lá no hospital, cheio de, né? Ah, não, eu tenho uma sala. Não, levanta, Ramon, vamos lá. Vende meu imóvel, foi literalmente entendeu? Desse tipo, jeito, foi a hora cara. que ele quis te ressuscitar, entendeu? Minha mãe tá de prova, minha mãe foi comigo. Foi literalmente... Tô tentando constituir os fatos na minha cabeça. Eu saí de lá começa a tirar o... Você tem que vender minha sala agora. Eu já boto o paletó novamente. Eu saí de lá com atendimento pra fazer no outro dia. Eu falei, meu Deus, cara. O mercado imobiliário tem dessas loucuras. E aí eu fui... E eu juro, cara, juro por diante de Deus, assim, eu não falei. Não saiu da minha boca. Mas ele disse que eu falei. Aí eu acho que foi o Espírito Santo movendo tudo. Porque
A sala dele era a coisa mais linda, tinha uma vista. Eu parei nessa janela, eu olhei assim e falei, meu Deus. E eu já estava alimentando comigo essa ideia de, poxa, como eu tive essa decepção, e tem aquela questão do orgulho, né? De você não querer voltar para trás, e falar, poxa, bater lá no ouvido de novo para querer voltar. Eu pensei comigo, poxa, por que eu não sigo? Por que eu não abro o meu escritório e tudo mais? E foi ali, e aí eu pensei, diante de Deus, eu pensei. Eu só olhei para mim e falei, cara, aqui seria lindo um escritório meu. E ele na hora, ele virou para mim, o que você falou? Eu falei, não falei nada. Ele, não, você falou. E ficamos naquela, não falei. Não falou. Eu falei, não, doutor, só pensei alto aqui comigo, que aqui seria muito legal eu abrir meu escritório. Ele tava com um paletó, tirou a chave, falou, toma. Eu falei, o que é isso? Não, toma a chave. Eu falei, não, doutor, não tem um centavo. Não. Ele, ó, não sei porquê, mas eu senti. Pega a chave. Eu falei, doutor, não tem como te pagar. Ele, me paga como você puder e quando você puder. Uau. E pronto. Aí eu peguei a chave, fiquei parado assim, ele, vamos embora que eu tenho que ir para a clínica. Aí eu desci, entrei pro carro, fiquei uns 5 minutos dentro do carro pensando, olhando para a chave, olhava e falei, caramba, o que eu fiz, velho? E agora, meu irmão, eu tinha dinheiro para receber, mas não tinha. Naquele dia eu não tinha um centavo. Eu lembro que naquela semana, durante aquela semana, o meu irmão botou gasolina no meu carro com Visa Vale dele. Caramba. Eu não tinha um centavo. E eu tinha uma chave de um puto escritório na mão. Eu falei, e agora? Virou um desafio. E aí eu comentei com a minha mãe e aquele negócio todo. E aí eu lembrei de outro anjo que Deus botou na minha vida, de uma cliente que eu atendi um ano antes. Na verdade, eu vendi o imóvel do filho dela no Água Marinha, né, para um casal de amigos meus. Eu estava hoje inclusive, cheguei um pouco atrasado aqui para Ari, porque eu estava com eles lá no escritório, Wilson, Tânia, beijo grande, amo vocês. São aqueles clientes que viraram amigos. Eles acabaram... Na verdade, o imóvel era do Wilson e da Tânia. Pronto, o imóvel era do Wilson e da Tânia. E eu vendi para o doutor Valério, que era filho da doutora Maura, uma baita de uma pediatra aqui em Brasília. E nesse período da negociação, eu fiquei muito próximo da doutora Maura, porque ela cedeu parte do recurso para poder ajudar na compra. Então, ela fazia um monte de perguntas, eu fui atrás de correr das plantas do imóvel. Essa troca, né? Empatia. Teve. Uhum. Sempre muito prestativo e muito atencioso com ela, com o Valério, com as partes envolvidas no negócio. Né? Tanto que eu virei amigo da Tânia e do Wilson. Hoje o Valério tem um carinho imenso por ele, e a doutora Maura. E eu lembro que no dia que a gente estava no cartório da 504, passando a escritura do negócio, da negociação, ela virou para mim, ela falou, filho, eu não sei porquê, mas eu sinto que em algum dia eu ainda vou te ajudar. Do nada, ela parou e falou, do nada. Desse jeito. E eu pensei comigo o seguinte, poxa, ela é pediatra, talvez se um dia eu tiver um filho, alguma coisa, talvez seja nisso que ela vai precisar me ajudar. E eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe no dia que eu saí da reunião com o Dr. Luiz, com a chave do escritório na mão, no mesmo dia. Era na parte da manhã, eu lembrei dela, eu falei, meu Deus, já sei quem pode me ajudar. Porque na minha cabeça era o seguinte, eu precisava de uma mesa e uma cadeira. O restante, sola de sapato. Eu falei, eu já sei quem pode me ajudar, porque eu não tinha um centavo para comprar nada. Certo. Né? Até pensei em falei, cara, acho que eu vou trazer um lençol, uns travesseiros. Não, uns travesseiros e sentar ali com o notebook. Uns puffs. Eu pensei, como é que eu ia fazer? Porque eu falei, a minha única cabeça era o seguinte, beleza, ele falou que eu posso pagar quando puder, mas eu tenho que pagar, em algum momento essa conta vai chegar, eu preciso começar a produzir. E eu ainda tinha que me desvincular do outro escritório, e tinha que me desvincular de um modo como o sócio não ficasse com raiva e falasse para ele pagar. Óbvio. Então, todo aquele turbilhão de emoção. Que ano foi esse, Ramon? Você lembra? Foi... 2011, foi em janeiro de 2012, porque a Smile, o CNPJ dela saiu dia 10 do 4 de 2012. Agora, em abril, agora fez 10 anos a Smile. 10 anos, é verdade. 10 anos a Smile. Isso foi em janeiro de 2012, que saiu essa novela toda aí que eu tô contando. E aí eu fui na doutora Maura. Liguei para ela, doutora Maura, quanto tempo a gente não se fala e tudo mais. Ela, ô meu filho, como é que você tá? Doutor, tô precisando falar com você. Ela, vem aqui na clínica. A clínica dela ficava ali no final da Asa Sul ali. Aí eu falei, tô indo aí. Aí fui para lá. E aí ela me recebeu e eu contei toda essa história para vocês de forma resumida. Eu falei, doutora, aconteceu uma maluquice, cara. Eu conheci um cliente mais doido do que eu, me deu a chave do imóvel. Eu conheço esse problema agora. E eu falei para ele que eu só pensei que eu queria abrir um escritório, ele toma a chave
E ela, tá, mas você tá aqui por quê? Ela, porque você lembra que a senhora falou lá no dia no cartório que a senhora ia me ajudar e tudo mais? Tô precisando de ajuda, eu preciso comprar uma mesa e uma cadeira. Se a senhora tiver até alguma coisa na clínica da senhora para me doar, aí eu lembro que ela te parou, tirou o óculos dela, botou assim, pegou a bolsa dela do lado, pegou um cheque do BRB e começou a assinar, né? E eu dei aquela congelada, né? Ela, toma. Eu falo, o que é isso? Não, toma e vai comprar. Eu falei, não, faz o seguinte, eu não vou pegar o cheque da senhora. Eu vou numa loja, faço um orçamento, é coisa simples. Claro. Aí ela falou dessa frase, ela falou, a mesma frase que o doutor Luiz falou, ela, eu não sei o porquê, mas eu só sinto de te ajudar. Mesma frase que o doutor Luiz tinha me falado, ó, eu não sei o porquê, mas eu sinto, toma a chave. Aí na hora que me veio que ela falou essa chave, me veio um estado, falou, cara, é difícil 2 raios cair no mesmo lugar. Alguma coisa tá acontecendo. E é no campo espiritual e eu não tô tendo a noção de assimilar. Eu peguei o cheque e falei, olha, eu não vou fazer nada sem falar com a senhora. Eu vou na loja, vou fazer o orçamento da mesa e da cadeira e vou ligar pra senhora. Ela, não, compra tudo que você precisar. Eu falei, putz, velho, isso é loucura, velho. Ela falou, aqui descendo aqui a pé, tem as lojas aqui na W3. Tinha uma porrada de loja de imóvel. Entra na loja e faz o orçamento. Eu desci a pé, cara, com aquele cheque assinado, um medo de ser assaltado. Falei, Jesus amado, livra. E eu entrei na loja, peguei um vendedor lá. Eu lembro que o vendedor era um cara gaiato pra caramba. E eu contei essa história pra ele também. E ele falou, rapaz, vamos fazer o orçamento com o que tem de melhor, porque o não tu já tem. Eu falei, moço, não fala um negócio desse, não é abusar demais da pessoa. Se é pra gastar, gasta direito, né? Eu fiz o orçamento. A cadeira que eu uso até hoje no meu escritório, a cadeira que eu sento, foi dessa compra. Eu acho que ainda tem algumas cadeiras que sobraram de lá. E ela topou, então? Bicho, eu liguei pra ela, tinha dado uma compra, assim, uns quase 13 mil reais. Porra, 13 mil reais é dinheiro pra caramba até hoje. Mas há 10 anos atrás era muita grana. Muito dinheiro. Eu liguei pra ela, doutora Mauro, não sei o que eu faço. Deu tanto, ela falou, só compra. Eu falei, doutora, pelo amor, eu não tenho como te pagar. Ela falou, eu não tô te cobrando. Eu tô cumprindo aquela promessa que eu fiz pra você. Caramba. Bicho, eu sei que ali na loja, naquele momento, eu caí em prantos, velho. Falei, velho, isso não tá acontecendo na minha vida. Como é que pode, cara? Mas e aí, você equipou o escritório? Escritório todo. Em 20 dias eu tava com o escritório montado. Tinha uma sala com 4 espaços para ter corretor. Eu tinha a minha sala completinha. Tinha uma sala de reunião e tinha uma recepção. E aí você iniciou a E aí a gente Smile. iniciou, na época, como Ramon Dias. Como Ramon Dias. Só que assim, eu nunca quis uma empresa vinculada com o meu nome. Porque eu tenho uma primícia minha que todo lugar que você chega para comprar alguma coisa, você sempre vai querer falar com o gerente, você vai querer sempre falar com o dono. E às vezes você tira a autonomia do vendedor, do cara que está ali na ponta da lança. Né? Então eu sempre, desde que eu fundei a Smile, eu passei alguns anos atendendo, porque eu era sozinho, mas desde que eu montei a equipe, eu tentei sair da linha de frente. Por quê? Para dar autonomia e espaço para que eles trabalhassem. Então, geralmente, eu entro nas negociações, tipo assim, em um momento crítico, quando a negociação está precisando de algum empurrão, ou quando a negociação está caindo por algum momento, mas os meus corretores, sempre, né? E eu brinco que a Smile, ela é de fato uma escola. Eu formei bons profissionais, né? Eu tenho hoje uma grande satisfação de falar que tem profissionais que saíram dali e montaram seus escritórios. Legal. E estão voando. Pô, e glória a Deus por isso, cara. Eu conheço um. Exatamente, Brunão da Bloco, Brunão, irmãozão. Sim. Brunão é meu irmão de anos. Eu acho que eu conheci o Bruno quando ele tinha 16 para 17 anos. A gente teve banda junto. O Bruno canta bem pra caramba. Olha, que legal. Entendeu? A gente teve uma banda. Você vai sentar aqui nessa mesa, viu? E como é que foi essa chegada de corretores aí? Você fez uma prospecção? Você fez um trabalho específico para... Rapaz, eu fiz uma loucura. O meu braço direito hoje, perna direita, que é meu gerente hoje, o irmãozão, que é o Rafael, ele trabalhava como chefe, acho que era chefe, né? Dos recepcionistas de um hotel que tinha ali. E a gente era amigo de igreja. Eu liguei pra ele e falei, Rafa, não sei porquê, mas você tem que vir comigo. Ele, você é doido, velho? Tá maluco? Eu falei, bicho, pede demissão, vem comigo. Ele, não vou fazer isso. Eu falei, Rafa, confia em mim, cara. Confia em mim, tua vida vai mudar, nossa vida vai mudar. E eu enchi tanto o saco dele que ele pediu demissão. Aí entrou eu e ele um dia no escritório montado. Eu falei, tá, mas e agora? Né? Poxa, a gente precisa de capital, precisa fazer... Naquela época, o Correio Brasiliense era uma facada. Você fazia anúncio do Correio Brasiliense, era uma facada. E a gente começou a prospecção, eu e ele. Ficamos... Só vocês dois? Só nós dois, quase um ano. Nós dois juntos. Tipo assim, a gente vendia o almoço pra pagar a janta. E, meu irmão, juntando dinheiro pra poder pagar o seu Luiz, que eu queria pagar
para ele. Eu lembro que eu paguei ele nos primeiros 6 meses, eu paguei os 6 meses que eu tinha usado e os 6 meses adiantados. Fiquei com 1 ano de aluguel pago. Aí fiz minha conta nos portais e comecei. Daí foi indo. E aí com 4 meses... Foi, porque a gente abriu como RC Dias e aí em março eu tive um sonho onde eu ficava rindo muito. Eu não lembro se foi com a minha mãe, eu lembro que era alguma coisa que eu tava num lugar e ria. E aí eu contei pra minha mãe isso e ela, poxa, você é uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito... Geralmente meu astral é sempre lá em cima, é muito difícil eu estar cabisbaixo, é muito difícil ter alguma coisa que me derrube, eu sempre tento manter minha positividade lá em cima. Eu sempre acredito sempre no melhor das pessoas, no melhor de tudo, eu sempre tento... E minha mãe falou, cara, vê o que é isso na internet. Eu lembro que eu pesquisei na internet, sorriso. Aí veio o nome Smile, que é a tradução de sorriso. Legal. Falei, pronto, Smile Imóveis. A próxima pergunta surgiu o nome Smile Imóveis. Isso, e eu consegui desvincular o meu nome, que eu não queria uma imobiliária com o meu nome, com a minha pessoa. Entendeu? Justamente para dar autonomia para os profissionais que viessem trabalhar comigo. E como é que foi essa questão junto da rede Netmóveis? O que é a rede Netmóveis aí? Por que teve essa associação da Smile junto com a Netmóveis? Que foi também, né? Eu acho interessante. O ano... Nós estamos em... Eu acho que a rede vai fazer 8 anos. Eu sou ruim de data pra caramba, me desculpa. Mas eu acho que a rede vai fazer 8 anos. Essa segunda formação da rede. Porque a rede teve uma primeira formação, que é até bom eu frisar isso. Na época que eu entrei para o Ovidio Maia, o Ovidio Maia fazia parte da Netmóveis. A Netmóveis, ela teve em Brasília com os primeiros fundadores na época, que foi o seu Jordano, lá da Thaís, o Léo, lá da Guiar de Vasconcelos, o Irã, lá da Coeme, o Robinho, da Buriti, o Alexandre, da Êxito, fazia parte. Então, teve essa primeira formação. Só que, nesse primeiro momento que a Netmóveis veio para Brasília, o sistema que nós usamos hoje, Cari conhece bem, que é o SAM, era um sistema muito lento. Era muito ruim. A tecnologia naquela época não era uma tecnologia muito boa, né? Desculpa. Só voltando um pouquinho, para quem não sabe o que é a rede. Boa. O que é a rede Netmóveis? Boa. A rede Netmóveis é uma associação formada por imobiliárias autônomas, assim, imobiliárias onde existe o seu princípio de negócio, né? Então, a rede Netmóveis é o quê? É a junção dessas imobiliárias, do banco de dados, do estoque desse pessoal dentro de um sistema, né? E que unifica, por exemplo, a minha imobiliária entra com 100 imóveis, a sua com 100, a da Arias com 100, a da Marcinho que tá me vendo ali com 100 imóveis. Então, eu durmo com uma carteira de 100 imóveis e acordo com uma carteira de 400 imóveis. Nossa. Compartilhamento. Né? Então, se você entrar no meu site hoje, smileimoveis.com.br, você vai ver lá hoje quase 2.500 imóveis hoje em Brasília. Certo. Só que você fala, Ramon, você é o captador direto desses imóveis? Não, eu devo ter uma participação de uns 100 e poucos imóveis. Entendeu? Só que o cliente, quando ele entra, ele vê aquela robustez dentro do meu site como se eu fosse o gestor de todos daquela carteira. Então, basicamente é isso. É uma unificação de banco de dados. Ela é nacional, essa rede? Nacional, nascida em Belo Horizonte. Acho que está com 20 e poucos anos lá em Belo Horizonte. Né? Eles formaram a rede juntamente com a entrada da internet no Brasil. Então, eles foram pioneiros mesmo nesse negócio. Né? Os negócios acontecem. Né? A gente tem diversas outras redes, né? No Brasil e até pelo mundo, mas eu sou muito fã do sistema Netmóveis porque a gente vê o negócio acontecendo. Porque nós somos movidos em cima de pilares, que é a ética, é a transparência, né? Na nossa rede não tem imóveis repetidos, igual você entra num portal qualquer para olhar, às vezes tem um proprietário que não deu exclusividade para o imobiliário e deixa 10 imobiliários anunciados. E você tem ali vários anúncios com diferentes fotos, diferentes preços. A nossa rede não tem imóveis redundantes. Aquela primeira imobiliária que for lá e captar, ela é detentora dentro da nossa rede disso. Então, torna-se o nosso serviço extremamente exclusivo e saudável. E saudável. Ramon, e para o cliente, né? A gente tem muitos clientes que vão nos assistir, que nos assistem. Qual que é a vantagem para o cliente para deixar o imóvel dele dentro da Netmóveis? Boa pergunta. Eu acredito muito que é a força de venda que nós temos. Hoje a Netmóveis, dentro do SAM, tem mais de 330 colaboradores cadastrados. Uau. É um baita exército, 330. Caramba. E a Netmóveis hoje do Distrito Federal, ela é basicamente focada em imóveis prontos, que a gente chama imóveis de terceiros. Nós temos algumas imobiliárias que trabalham no lançamento, mas
Vou te falar aí que quase 80%, 90% do nosso estoque é imóveis prontos. Então, você ter 330 colaboradores profissionais do mercado imobiliário que são altamente capacitados. Haja vista a Ariana, que é um case de sucesso gigantesco, né? Uma baita de uma profissional, baita de uma corretora. E nós temos inúmeros outros que estão se destacando nesse ponto. Então, você tem um exército como esse, composto de profissionais altamente capacitados, quem ganha é o cliente. E como uma imobiliária, qualquer imobiliária pode fazer parte da rede? Como é esse acesso de uma imobiliária na rede? Boa pergunta. Nós temos alguns critérios que a Associação DF ponderou desde a formação, né? Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa segunda formação da rede, né? Porque aquela primeira formação, eles acabaram saindo, constituindo outra rede. O Alexandre da Êxito, que fez parte da primeira, ele automaticamente foi o pioneiro dessa segunda expansão. Há 8 anos atrás, ele foi o primeiro. E ele chamou um grupo, que somos os 7 formadores, né, que tivemos esse segundo contato com a Netmóveis, onde o sistema do SAM já estava muito evoluído e tudo mais. Nesse nosso estatuto, a gente ponderou algumas regrinhas, que é o quê? Só vale PJ, então pessoa tem que ser pessoa jurídica, imobiliária, tem que ter 1 ano de formação, tem que ter uma sede bem estruturada, tem que ter uma certa carteira de imóveis estruturados, tem que ser uma imobiliária onde ela não tenha nenhum tipo de problema no mercado. E isso é muito legal. A questão da fama, né? Isso é muito legal frisar, porque nós temos profissionais e, poxa, a gente trabalha num mercado que, infelizmente, né, existe um jargão aí que fala que o mercado ele é prostituído, e a gente sabe que, infelizmente, tem profissionais e até imobiliárias que, infelizmente, deixaram uma fama ruim no mercado. Então, esses profissionais, a gente sempre leva para a votação. Todas as imobiliárias, hoje nós estamos com 27 imobiliárias, acho que é isso, 27 imobiliárias, né? Nessa minha gestão agora nós trouxemos 3 imobiliárias novas, que foi a Silvana Dias, a Taídes, meu Deus, tem mais alguma outra que eu estou esquecendo, mas eu sei que entrou 3, nós somos 27. Então, o nome de uma nova imobiliária, por exemplo, a Gustavo Imóveis vai entrar, a Ariana vai lá e ela é teu padrinho, ela traz, porque sempre tem que ser indicada por um padrinho, né? A Ariana chega na reunião, gente, olha, eu conheci o Gustavo, atua lá no mercado de Taguatinga, aí ela sempre faz, o padrinho faz uma pequena briefing da imobiliária, já traz meio que resumido, entendeu? E ela meio que, entre aspas, põe a mão no fogo e fala, ó, gostei do trabalho dele, fizemos alguns negócios compartilhados, me parece uma pessoa altamente ética e dentro dos princípios que a gente tem. E a gente coloca para votação. Se alguma associada ali tiver algum problema, algo do tipo, a gente relata isso e fala, olha, em algum momento no passado eu fiz um negócio com o Gustavo, não foi muito interessante, aconteceu isso e tal, e a gente pondera, mesmo assim, se vale a pena ou não trazer. Entendeu? Isso não é um ponto de exclusão de fato. A gente sempre faz um bate-papo ali e coloca em votação. Passada essa votação, a gente passa o processo para Belo Horizonte. Aí lá em Belo Horizonte tem um comitê comercial, que é tocado pelo Capanema e pelo Natan, e aí eles vão tocar a parte de documentação, né? De ir mais a fundo em relação a toda a parte da Exatamente, vai passar todo o Copom, que é o nosso código de postura operacional, para eles darem uma lida antes, para saber se eles querem se adequar ou não. Que legal. Entendeu? Ótimo. Mas basicamente a associação, ela se resume, que você me falou, o que é a Netmóveis? Ela se resume em um sistema de compartilhamento de banco de dados. O nosso banco de dados é imóveis. E Ramon, hoje, qual que é o foco da Smile aqui em Brasília? Qual que é o seu foco? Para o cliente que está assistindo a gente, qual é o foco? Você trabalha dentro de algum foco ou não? Você pega vários bairros? Qual que a Smile hoje trabalha para qual foco? O que gosta de atender? Antes da Netmóveis, como eu nasci a Netmóveis nasceu no plano piloto, nichado ali no plano piloto, sempre ali na Asa Sul, eu sempre priorizei esse segmento. Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte. Plano piloto. Plano piloto, Sudoeste. Mas com a entrada para a Netmóveis, hoje nós temos uma facilidade muito grande de captar trabalhar os outros imóveis bairros, em né? todo o Distrito Federal. Ótimo. Por quê? Porque nós temos hoje braços em quase todas as satélites. Nós temos braços em Águas Claras, nós temos braços em Taguatinga, nós temos imobiliárias no Lago Norte, imobiliária nichada no Parkway, imobiliária no Guará. Então, assim, hoje a gente consegue sair para captar, para trazer o imóvel para dentro da imobiliária em praticamente todo o Distrito Federal, porque a gente tem a certeza que trazendo para dentro de casa, nós vamos ter colaboradores, porque são 330 corretores.
E outra coisa, Ramon, eu quero entrar um pouquinho dentro da história que você passou pra gente, né? E eu acho que é muito importante. Por que a gente pergunta sempre a história das pessoas que a gente tem entrevistado? Porque muitas pessoas, quando veem o nosso trabalho, veem onde nós estamos, acham que foi do nada, né? Que você, filho de pai rico, de mãe rica, Oh, meu Deus. né? Nasceu no bercinho de ouro, mãezinha lá te limpando, dando comidinha na boca. Então, todo mundo normalmente tem sempre essa percepção. E como a gente também tem muitos corretores de imóveis que nos assistem, ter clientes também que é muito bom e conhecer um pouco da nossa história, né? Para o Ramon, hoje, o que fez de diferença você ter vivido o que você viveu, de você ter soltar pipa, né, vendedor de pipas, ter toda a sua trajetória. Aquele Ramon de 12 anos de idade, se você pudesse olhar para ele hoje, e se ele pudesse te olhar hoje, o que ele te diria? Eu falava para ele que era um vencedor. Parabéns, cara, você venceu. Top. E você acha... E olha que eu ainda não cheguei aonde onde eu almejo, né? Hoje eu tenho um filho, sou pai, então... E todo pai quer sempre fazer o melhor para o seu filho, então eu ainda não consegui. Mas hoje, no estágio onde eu estou, com um pequeno legado que eu já fiz, eu olharia para ele e falaria, maluco, você é um vencedor, véio. Parabéns. E parabéns. O que você traz para dentro da essência da Smile, do que você viveu, das coisas que você passou na sua vida? O que é importante hoje para o Ramon empresário, o Ramon CEO da Smile? O que é importante? Quais são os valores que você traz hoje para sua equipe, para as pessoas que convivem para você? O que é importante? Humildade. Humildade. Eu não me aproximo de pessoas arrogantes, não gosto de pessoas arrogantes perto de mim. Eu digo que eu estou preparado. A qualquer momento, se for preciso, voltar a vender pipa. Perfeito. Não tenho nenhuma vergonha disso. E é uma das minhas orações, e os meus colegas mais próximos, mais íntimos, sabem disso, e eu falo isso muito, que se for para mim crescer e virar um cara arrogante, um cara que eu não vou olhar para trás e ver de onde eu saí, que Deus me deixe onde eu estou, ou que eu volte a ser pobre, tranquilo. Se um dia eu perder essa minha essência, que Deus fala, meu filho, não era isso que eu te indiquei. Eu acho que uma das grandes essências da minha vida e das pessoas que hoje fazem parte comigo são pessoas humildes. São pessoas com histórias até muito parecidas com as minhas. A minha equipe, como toda, são pessoas... Primeiro, que eu só trago pessoas... Acho que você me fez essa pergunta antes e eu acabei não atropelando. Mas hoje as pessoas que trabalham comigo têm um laço de amizade em algum momento. Em algum momento, no passado, por exemplo, o Rafael, a gente praticamente cresceu junto. A gente era da mesma igreja. O Júnior, que hoje é meu auxiliar administrativo, foi meu aluno de bateria e hoje trabalha comigo. O Maico bateu lá no escritório do nada, né? Tirou o Cresce comigo. O Maico hoje já está beirando, acho que 8. O Maico, ele começou a trabalhar comigo antes da entrada da Netmóveis. Eu acho que o Maico está com uns 9 anos comigo, né? O Bruno ficou lá comigo muito tempo, acho que uns 5, 6 anos. A Tatá tá comigo também, já tá beirando, acho que uns 4, 5. Então, são pessoas que nós somos parceiros, acima de tudo. Lá no escritório não tem esse negócio de chefe, a minha tocada de negócio é muito no motivacional do que no cobrar. Eu não sei cobrar, sendo bem honesto. Sou um péssimo gestor para cobrar, né? Eu cobro motivando. Então, a gente cria metas, cria bonificações. Eu tento sempre entender o momento do cara, né? Eu sei que, de experiência própria, que nem sempre você vai vender, que nem todo mês vai ser o mês que você vai arrebentar a boca do balão. Vai ter mês que você vai estar com problema dentro de casa, cara, com problema familiar. E se eu não entender isso, só cobrar, eu vou entrar na mente do cara de um modo totalmente negativo. Diferente do que se eu chamar, Gustavo, poxa, eu tô vendo que você tá meio ruim esses dias, cara. Seu sorriso não tá do mesmo jeito. Vamos almoçar hoje? Leva o cara para almoçar, bate, e o que está acontecendo? Né? Na minha igreja, nós temos um negócio que o pastor faz comigo, com a gente, é chamado DPI. É Discipulado Pessoal Intencional. Que a gente trabalha os 4 Fs, que é fundamento, né, que é a tua vida com Deus. E aqui, esquece religião, é a tua vida espiritual. Sim. Família,
né? Como é que tá a tua família, finanças e formação. Então, eu comecei de um certo tempo para cá, assim que eu entendi o que era isso, que o meu pastor fez com a gente, a fazer isso com a minha equipe. Então, quando a gente sai para almoçar, eu pergunto, e aí, cara, como é que tá a tua vida com Deus? Bicho? Como é que tá a tua lado espiritual? Você traz a sua equipe para próximo de você. Próximo de mim. E faz ele fazer ele se sentir pertencente a todo o projeto, né? Todos eles têm voz. Que ele não é só números, né? Nenhum deles é número. É sobre pessoas. Nenhum né? deles é número. E você considera isso como o resultado aí? O resultado... eu não sou a imobiliária que mais vende, e sendo bem honesto, eu nem acho que isso... pode ser até demagogia, alguns vão achar isso estranho, mas não acho que isso seja o importante. Eu penso que eu preciso ser uma imobiliária constante, uma imobiliária de regularidade. E para isso eu preciso que todos eles estejam bem. Eu preciso que ele seja uma pessoa conectada com Deus, ele tenha seu lado espiritual resolvido. Eu preciso que ele seja um cara família. Eu oriento a eles ter o dia da família dentro do... Que legal. Falei, cara, tira um dia da semana e faz alguma coisa com a tua família. Vai para um cinema, entendeu? Momento, né? Tempo de qualidade, né? Se pague. Eu sempre oriento eles a cada comissão que eles pegarem, tirar 10% do valor da comissão e se pagar. Falei, cara, vai lá no shopping. Eu já peguei corretor meu, o Mike é prova disso. Ele tinha pego uma comissão alta, né? Porque falei, vamos ali que vamos comprar uma roupa contigo. E aí ele queria ir numa loja dessa de departamento. Eu falei, não. Nós vamos na loja cara. Ele, não, chefe, mas com esse valor aqui eu compro 10 camisas. Eu falei, você não precisa de 10 camisas. Você precisa de 3 camisas tops. Boas. Entendeu? E aí eu fiz ele virar a chave. O mindset dele mudou naquele sentido. Certo. Entendeu? Então, assim, eu falei, pega esse dinheiro e se pague, cara. Pega a tua família, vai aqui pra Caldas Novas, entendeu? Vai para um cinema, sai com a tua esposa, deixa teu filho faz alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso que ele esteja bem estruturado familiarmente, falando. Né? Eu fiz um treinamento esses dias. 3 dias não, desde fevereiro eu criei um treinamento de vendas. Muito legal, um treinamento de vendas que eu tenho batido com a minha equipe. E tem um determinado momento que eu boto um pódio. Um pódio. Tem o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. O carinha do primeiro lugar tá lá com o bracinho levantado. Entendeu? Os outros 2 estão normais. E eu pergunto para eles, que é uma charada. Eu falei, desses 3 aí, quem vocês gostariam de ser? Para quem tá fazendo treinamento comigo a primeira vez, vai falar, poxa, eu quero ser o primeiro colocado. Óbvio. Olha a alegria dele e tudo mais. Eu falei, legal, bacana. Na minha vida, eu entendi que nem sempre o primeiro lugar é o que importa. O Verstappen, ano passado, ele foi campeão da Fórmula 1, chegando menos vezes no pódio em primeiro lugar do que o Hamilton. Só que, por que ele foi campeão? Porque ele esteve no pódio mais vezes. O importante não é você ser o primeiro lugar. O primeiro lugar é consequência daquela pessoa que sempre visita o pódio. Às vezes a diferença entre você e o segundo ou terceiro colocado vão ser milésimos. Mas esteja familiarizado a estar no pódio. Não tire o brilho do terceiro ou segundo lugar. Perfeito. Você chegando em terceiro, depois chegando em segundo, automaticamente em algum momento você vai ser primeiro. Mas o somatório de pontos, o somatório de você ser um cara constante, de ser um cara que visita o pódio constantemente, é o que te vai fazer você ter sucesso. Eu acho que depois dessa, não precisa nem do bate-bola, correto? Não, Ariane? correto não. Sempre tem que ter o bate-bola, é o de praxe, tá? A Marcinha já disse que decorou todos os bate-bola. A Ariane, eu assisti já os 2 podcasts pra estar treinada. Vou mudar, sua fala vai ser outra, tá? Vamos lá, Ramon. Como a gente tem um tempo, né? E eu falei pra você que se eu pudesse, eu ficava o dia todinho conversando com você. Eu quero fazer uma live com você, com certeza. Vamos. Porque... Mas antes de eu ir pro meu bate-bola, eu só quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente, né? Corretores de imóveis ou pessoas que querem iniciar um novo projeto, um novo trabalho. O que você pode dizer para essas pessoas que às vezes não estão tão bem, às vezes estão vindo do momento difícil da vida e às vezes estão desacreditados? O que você pode dizer para essas pessoas que querem ter alguma coisa na vida, ou que querem vencer, ou talvez que querem chegar no pódio? Tudo é possível para aquele que crê. Perfeito. Não desacredite. Não perca a fé. Continua plantando, cara. Eu acredito muito, muito fielmente na lei da semeadura. Que tudo que você planta em um momento você vai colher. Planta um bom atendimento hoje, entendeu? Atenda o teu cliente como se fosse o último atendimento, cara, da sua vida. Eu dou valor em cada atendimento que eu fiz até hoje. Perfeito. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava com o meu corretor
com o Michael, a gente foi mostrar uma casa, aquela casa da Kelly 16. Nossa, senhor, podia vender essa casa. Isso, e o Michael é prova disso, né? Ele vai estar assistindo. E ele viu o modo como a gente atendeu e o que foi legal. No final do atendimento, o cliente, que tem uma casa também para venda, falar, eu tirei minha casa do mercado porque os profissionais, eu vi que era tudo igual e vocês dois são diferentes. Isso não tem preço. Não tem. Não tem preço você escutar isso, É a melhor cara. comissão de um corretor de imóveis. Não tem preço você escutar isso. Mas por quê? Valorize cada atendimento, valorize cada cliente. No mercado imobiliário não tem cliente caroço. E eu falo por conta própria porque eu vim de um segmento onde eu trabalhei em shopping, nessa época da loja de tecnologia. Ali sim tem caroço. Segmento imobiliário, ninguém perde tempo, cara, para olhar um imóvel que, tipo, vale 200 mil reais, uma kitnet. O cara tá planejando. Se ele não comprar com você, ele vai comprar com outra pessoa. Pode não ser agora, mas pode ser daqui a um ano. Mas ele vai comprar. Né? Mercado imobiliário é um dos segmentos que eu posso te dizer que tem menos caroço. Caroço, para quem não sabe, é aquele cliente só especulador. Tem pouco. Acredita. Planta todo dia. Cara, tá ruim, eu sei que, meu irmão, você tá precisando pagar boleto. Já passei por tudo isso. Os primeiros 3 anos de Smile, e o Rafael tá de prova, eu ia pro escritório todo dia com aquele sentimento, que eu ia quebrar. Falei, hoje é meu último dia. Meu Deus, tem que pagar o aluguel. Meu Deus, a mensalidade do portal tá vencida. Daqui a pouco eles vão cortar meus anúncios. Se cortar meus anúncios, como é que eu vou vender, meu Deus? E aí Deus ia lá e mandava o cliente certo. Então, assim, acredita, não perca fé. A palavra de Deus mesmo fala que tudo é possível para aquele que crê. Então, vou pegar só uma última pergunta. E uma meta, Ramon? Qual a sua meta? Do Ramon ou da Smile? Qual a sua meta? Aonde a Smile quer chegar ou onde o Ramon quer chegar? A Smile vai chegar onde Deus permitir. E eu quero... cara, Ramon, pô... Onde o Ramon quer chegar... Não teve ensaio, tá, gente? Onde o Ramon quer chegar... Essa é a prova. Meu Deus, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom empresário, né? E o bom empresário não necessariamente tem que ser o cara mais rico. Eu quero ser um bom empresário, eu quero deixar um legado, eu quero poder ajudar a minha classe no que eu puder. Se for na parte de formação, assim como eu tenho feito, e se esse for o meu chamado, se Deus me chamou para formar bons profissionais, que assim seja. Eu quero ser um bom discípulo, um bom líder. Resumidamente, eu quero ser um cara que eu possa deixar um legado. Perfeito. Eu acho que tudo nessa vida passa, tudo vai passar, né? Prosperidade é uma coisa muito subjetiva. Eu conheço um porteiro de um prédio que para mim é um dos caras mais prósperos que eu já conheci na minha vida, porque o cara ele consegue fazer o que ele faz com a quantidade de dinheiro que ele ganha, e é um cara extremamente positivo. Toda vez que você vai conversar com ele é alegre, e ele tem tesão de mostrar as conquistas dele. Uma vez ele mostrou para mim, Ramon, olha essa mochila que eu consegui comprar pro meu filho. Isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço, velho. Então, o nível de prosperidade, eu acredito que é muito, muito subjetivo. Então, cada um acredita no que quiser. Eu acredito que eu preciso ser uma boa pessoa para a humanidade, fazer minha parte, plantar minhas sementes, que se for da vontade de Deus que essa semente se transforme em bons frutos, vai acontecer de forma natural. Eu acredito muito nisso. Ramon, você emociona. Acho que as pessoas, o pouco tempo que a gente já teve contato, você é uma pessoa, assim, que transborda. Amém. E obrigada por estar aqui com a gente. Acho que estou até sem palavras, vou deixar o Gustavo encerrar aí, porque eu tô aqui engasgando. Gente, realmente, eu quero agradecer, né? Eu tenho certeza que os ouvintes aí vão ser abençoados com esses conselhos, com essas direções aí. E com essa palavra maravilhosa do Ramon, eu quero finalizar, né, o episódio. Quero agradecer a sua presença, agradecer a presença dos nossos ouvintes. E para vocês aí que querem seguir o Ramon, o Instagram dele é @RamonDias, com mais um S, 12. E também, para quem quer seguir a imobiliária, é @SmileImóveis, ok? E você aí que que você gostou, né, dessa entrevista, não esquece de compartilhar ela com alguém que você sabe que vai agregar esse conteúdo. Não esquece de seguir, compartilhar, né, com alguém. E a gente se vê no próximo episódio do Pensamento Imobiliário. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.